Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! A aula de hoje é compreensão e interpretação de texto. A compreensão do texto você consegue atingir quando você pega o texto, lê, relê, até compreender. Pega a ideia central de cada parágrafo, sublinhe, separe fatos com opiniões e toda vez que você tiver dúvida, lê o texto todo e mesmo assim não compreendeu, relê novamente. Porque para você interpretar, você primeiro tem que atingir essa fase que é a compreensão do texto. Não adianta você ficar com muita pressa, ler o texto a primeira vez e já marcar a alternativa. Então, para compreender o texto é necessário ter calma, sem pressa. Lê início, meio e fim. A interpretação de texto ocorre quando você já compreendeu o objetivo do texto. A interpretação do texto vai exigir que o leitor tenha um conhecimento de mundo, tenha conhecimento de várias leituras, de vários gêneros literários. É necessário que o leitor tenha que ter a bagagem de leitura para que ele consiga interpretar o texto de forma eficaz. Interpretar texto é você dar sua opinião, é você subentender o que está escrito, é você duvidar, adivinhar, pressentir. Isso é interpretar. Expressões encontradas no texto. Quais são as expressões encontradas no texto? É de suma importância você compreender, através das expressões que aparecem no texto, você vai ser capaz de entender o que é uma compreensão, o que é uma interpretação. São coisas distintas. Para você conseguir interpretar, você precisa ter entendido o texto. Compreensão de texto e interpretação. A compreensão de texto é algo objetivo, é um fato, é explícito. O candidato ele tem que recorrer ao texto e extrair o que realmente está escrito e escolher a alternativa da questão. O que é necessário compreender é que quando tem essas expressões, por exemplo, expressões encontradas no texto, compreensão textual. Na compreensão textual,
pode aparecer a expressão o autor do texto quis dizer na alternativa, segundo o texto, de acordo com o texto. O texto informa. Observe que, nesse caso, quando tem essas expressões, eu tenho que responder de acordo com o que está escrito no texto, de forma explícita. O que eu vejo, extrair de informação e colocar a alternativa como resposta da pergunta. Quando tiver essas expressões, você compreende que é a modalidade de compreensão de texto. Essa modalidade vai ser sempre algo objetivo, explícito. Eu não posso responder como se fosse a modalidade de interpretação de texto. Se está pedindo dessas expressões com essa modalidade de compreensão de texto, eu não posso dizer, por exemplo, o autor do texto quis dizer, e eu vou responder de forma subjetiva, dedução, subentender. Eu posso errar, porque é a modalidade de compreensão de texto. Então, compreensão de texto é forma objetiva, é algo real, extraído do texto, dessa forma. E interpretação de texto é a mesma forma. Eu não posso, por exemplo, interpretação de texto, se tiver a expressão é possível subentender, infere-se que, deduz-se, analisa que, qual a intenção do texto, eu não posso, por exemplo, aqui modalidade de interpretação de texto, eu não posso, por exemplo, responder de forma objetiva. Interpretação de texto é algo implícito. Eu posso subentender, eu posso adivinhar. E pode acontecer de aparecer no texto essas expressões. É possível subentender, infere-se que, deduz-se, analisa que, qual é a intenção do autor. Observe, deduz-se, infere-se. A própria palavra já diz que é de forma de modalidade de interpretação de texto. Infere, deduz. O leitor pode ser capaz de concluir um determinado pensamento após a compreensão do texto. Por isso que é algo subjetivo, porque cada leitor tem a sua bagagem, tem as suas experiências com vários outros gêneros literários. Então, é algo subjetivo a interpretação de texto. É importante sublinhar os pronomes, os verbos, que vai te facilitar para a resolução da questão, os adjetivos descritivos, as pontuações são essenciais. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!